Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí? Mais uma noite aqui para falar sobre o peixe, o Dia do Peixe. Um dia com algumas boas novidades para o Santos. Cuca, no final agora do treino, ele iniciou hoje o treino escalando 13 jogadores, jogou com 3 zagueiros e 4 atacantes, mas tudo para despistar. Mas no final, ele até na coletiva dele acabou dizendo, confirmando o Bruno Henrique de volta ao time titular. Basta saber agora se na vaga de Sacha ou de Rodrigo. Ele também confirmou. E a outra, a dúvida maior está na zaga. Gustavo Henrique suspenso. Rodrigo Bambu, Robson Bambu não deve perder a posição titular. E então estamos pensando, não deve perder a posição titular e deve ter ao seu lado ou Lucas Veríssimo ou Luiz Felipe. A tendência é que Luiz Felipe seja banco e o Veríssimo titular. Outra novidade, Rodrigo e Yuri Alberto convocados para essa seleção sub-20 para 2 amistosos no Chile, amistosos que acontecerão em outubro. Só que o Rodrigo Santos já entrou com um pedido na CBF para desconvocação do atleta. Por quê? A convocação vai cair justamente no dia do clássico. Os jogos vão cair justamente no dia do clássico contra o Corinthians, jogo que o Santos já mandou para o Pacaembu. E então já foi desconvocado, o atacante Rodrigo deve ser desconvocado e a CBF deve atender esse pedido do Santos. Caio Jorge, garoto de 16 anos da base, que fez sua estreia na Copa São Paulo, foi promovido pelo Cuca. E temos Gabigol completando 200 jogos. Deixa eu dar boa noite aqui para o Pedro Antônio. O Diário do Peixe, Robson Bambu, Gustavo Henrique. Olha, Pedro Antônio, na verdade, é a dupla principal hoje, por incrível que pareça, era a dupla reserva do Santos no começo do ano, e agora é a dupla principal da zaga do Santos. O Santos que não toma gol há 8 jogos. Eu vou te falar que eu já critiquei muito o Bambu, tá indo bem agora nessa fase. No começo, as outras entradas que teve não foi bem, começou a ir bem agora. E não joga no Mineirão o Gustavo Henrique, porque está suspenso. Então, no Mineirão devemos ter Bambu, assim como Veríssimo. Veríssimo e Luiz Felipe, titulares no começo do ano, eram essas escalações prováveis, né? O Brasa, que acabou ganhando a posição, mas na época eram as duas principais opções. Então, Veríssimo deve ganhar a vaga. Tudo indica que jogam no Mineirão Bambu e Lucas Veríssimo. Luiz Felipe segue no banco e o Gustavo Henrique, como está suspenso, não enfrenta. Um abraço, viu, Pedro Antônio? Um abraço para o Antônio Santana, a Embaixada do Peixão em Salvador, está na escuta. Um abraço para a Embaixada do Santo Salvador. Baiano, gente boa. Quero mandar um abraço para o meu amigo Leco, que está sempre curtindo o peixe. Sobre o Embaixada aqui em São Paulo, muito forte, sempre fazendo parceria com a gente. Um abraço para a Embaixada do Santos aqui em São Paulo, para a Embaixada do Santos em Campinas, na Bahia, em Salvador. Temos Santista no mundo inteiro. Eu falo sempre aqui, o Santos é o único time que é grande, que não está numa capital do Brasil, mas está no coração do mundo, é o maior time do mundo. Pedro Antônio, Robson Martins, boa noite a todos, amigos do Diário, do Niterói, aquele abraço, aquele abraço. Gelson Coelho, um abraço para Mauá, um abraço para o Márcio Figueiredo, para o Luiz Cunha, um abraço para o Vinícius Dias. Pedro Antônio agradece, elogia a gente como o melhor canal do Santos, estamos tentando, esse é o nosso objetivo, ser um canal que só fale do Santos, sem vínculo nenhum com política, nesse momento tão conturbado que vive o Santos. A gente não tem vínculo nenhum, a gente não torce para Rolo, não torce para Pérez, não torce para Marcelo Teixeira, a gente torce para o Santos Futebol Clube, para o melhor do clube. A gente gosta sempre de deixar isso bem nítido para todas as pessoas, que a gente está aqui para fazer uma cobertura isenta, somos jornalistas para fazer uma cobertura isenta sobre o Santos. É isso que nós queremos, nós sentimos falta de espaço para o Santos na imprensa. Nada mais é que um canal que vai ter todas as informações do Santos. Então, falando um pouquinho do Santos hoje, Bruno Henrique, Cuca confirmou Bruno Henrique titular, domingo o Santos enfrenta no Mineirão, às 19 horas o Cruzeiro. O Cruzeiro deve vir com time misto, porque no meio da semana ele decide a vaga contra o Palmeiras no Mineirão, também na Copa do Brasil. Tudo indica que o Cruzeiro vai entrar com time misto, até porque o Cruzeiro já praticamente abriu mão do brasileiro. É um jogo para nós muito importante, apesar de termos um jogo a menos que o Cruzeiro, e esse jogo a menos contra o Vasco,
que acontece na quinta-feira no Pacaembu. Ingresso já à venda, está todo mundo convidado, convocado a lotar o Pacaembu, que a diretoria do Santos espera o Pacaembu lotado para continuar fazendo jogos em São Paulo. O Santos, se vencer o Cruzeiro esse jogo, se vencer esse jogo a menos, o Santos já passaria o Cruzeiro. Agora, está ali em sétimo colocado. Se o Santos vence o Cruzeiro, ele já passa automaticamente o Cruzeiro. Então é um jogo muito importante para o Santos para subir na tabela. O Santos que quer colar de qualquer jeito no Atlético Mineiro, né, quer colar depois na zona de cima, que está um pouquinho os outros times acima, o jogo é muito importante. Então, Bruno Henrique titular, a zaga devemos ter Robson Bambu e Lucas Veríssimo. O Santos que não toma gols há 8 jogos, provavelmente deve ter a seguinte escalação: Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na direita, Bambu, Veríssimo e Dodô, Alisson, Sanches e Pituca, Gabigol, provavelmente o Rodrigo, acho que o Sacha que deve perder a vaga, junto com o Bruno Henrique. Mandar um abraço para o Arnaldo de Poá. Pedro Antônio pergunta o que a gente acha do Alisson. O Alisson é um jogador que ele tem as suas limitações, ele é um jogador pegador, né? É um protetor na frente da zaga. É um jogador que todo clube tem que ter. Se você pegar, a maioria dos clubes são campeões com jogadores desse tipo, você tem que ter. Não adianta a gente só pensar no futebol, o cara que sabe sair jogando, mas ninguém marca. O Alisson, é um marcador. Tem suas limitações sim, mas acho que é um jogador muito importante. E até, inclusive, acho que o Alisson, falta uma sombra para o Alisson. A posição do Alisson hoje, eu acho que é a única que o Santos não tem um reserva à altura. O Yuri não é um jogador com as mesmas características do Alisson. O Yuri é um jogador que está mais com Pituca para sair jogando do que aquele cara para dividir, para rachar. Então, não sei não. Robson Martins pergunta: e o Bambu renova? Robson, olha, o Bambu está sendo uma grata surpresa, né? Ele começou o ano como quinta opção, ele agora é titular. Nas algumas opções que ele teve, eu acho que ele não foi bem. Ele depois ficou muito de reserva, jogou lateral direito, acho que também não foi bem. E reapareceu com o Cuca, e com o Cuca acho que tudo está dando certo, né? O Gabigol cresceu, o Pituca cresceu, todos estão crescendo. E o Bambu, eu acho que é quem mais cresceu. Vitor Ferraz cresceu, é nítido. E o Bambu cresceu muito. O empresário dele está fazendo jogo duro, o empresário dele quer, além de um salário alto, acima do que ganham os outros 3 zagueiros do Santos, Gustavo Henrique, Veríssimo e o Luiz Felipe. O empresário dele também quer luvas de 1 milhão. Então, assim, o Cuca está se envolvendo na negociação, a gente espera que o jogador fique, mas também não dá para fazer loucura. Eu acho que o Bambu tem que pensar muito. Não estou defendendo o lado do Santos, também acho que vacilou nesse ponto e não ter procurado jogador antes, né, para ter feito esse acordo antes. Mas o Bambu, se ele sair do Santos, ele vai jogar onde? A minha outra pergunta é a seguinte: ele vai se ficar escondido? Olha quantos jogadores saíram do Santos e não vingaram nesses últimos anos. Jogadores que saíram em briga com o Santos. Então eu vou falar aqui nome de 4 rapidamente. Nós tivemos aquele atacante Thiago Luiz, que chegaram a falar que era o novo Messi, ninguém sabe onde está. O atacante alemão, que ano passado até fez uma boa temporada, sumiu. Nós temos o Jean Sheira, saiu. Eu lembro o Jean Sheira explodindo. Tá onde? O Neilton, jogador que fez competição Copa São Paulo, saiu como craque. Saiu, foi pro Cruzeiro, não deu certo. Saiu, foi pro São Paulo, não deu certo. Tá hoje no Vitória, tá brigando lá embaixo. Então, assim, a gente tem jogador. Eu acho que assim, o jogador pode não ganhar tudo aquilo que ele queria agora, mas vai ganhando daqui a um pouco, daqui a um tempo. Eu não sairia se fosse o Bambu. Claro, quer o melhor para ele, quer o melhor para o Santos também, mas eu acho que tem que ser um acordo bom para todas as partes. Em compensação, se o Bambu não está resolvido, cada vez mais próximo resolvido a renovação de Caio Jorge. Caio Jorge é um garoto de 16 anos que está sendo promovido hoje, Cuca confirmou, ele já fez 2 treinos do profissional, Cuca confirmou agora, Caio Jorge está subindo para o profissional. É um atacante de 16 anos, muito forte, ele já jogou essa Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano com 15 anos, inclusive fez gol, é um jogador muito forte, físico, tem o cheiro de gol, praticamente quem acompanha o diário, quem vê aqui, que a gente faz uma ampla cobertura dos meninos da Vila, sabe disso, o Caio Jorge mete gol quase todo final de semana, jogando pela sua equipe, então é um jogador muito novo, mas que vai começar a treinar no profissional. Estamos pensando para daqui a pouco. Deixa eu ler algumas perguntas aqui. Por onde anda Nicolas, a joia rara? O Antônio Luiz está na categoria de base do Santos, se eu não me engano. Não está jogando no momento, né? Tadeu Bueno, boa noite.
Itapoá, Santa Catarina, um abraço grande à família Santista. Dizem que o Cruzeiro já fechou com o Bambu, você está sabendo algo disso? Não estamos sabendo de nada. Se fechou, boa sorte para o Bambu. Eu quero só falar o seguinte, claro que a gente quer o Bambu, mas o Bambu, nas primeiras vezes que ele entrou, não fez grandes coisas não, viu? Se quiser ir embora, que vai embora também, viu? A gente está bem servido nesse setor. Não dá para ficar chorando, não. Ele quer receber mais do que ganha o Lucas Veríssimo, que o Luiz Felipe, que o Gustavo Henrique. Bambu! Vamos jogar bola, Bambu. Guilherme Nunes. Tem as mesmas características do Alisson? Tem mais ou menos as mesmas características, Antônio Luiz de Almeida. Tem mais ou menos as mesmas características, mas ainda é muito novo. É uma posição carente para o Santos. O Guilherme Nunes ainda, se não me engano, ele foi o jogador ainda que o Cuca menos utilizou, se é que ele já utilizou, não lembro. Até agora ele não tinha entrado, eu acho que ele entrou na penúltima partida, né? O Guilherme Nunes, ele é muito jovem, e essa posição, que é o volante mais pegador, às vezes a experiência faz diferença, porque uma faltinha ali na entrada da área, uma seguradinha a mais, uma coisa menos afoita. Robson Martins, Caio Jorge é bom jogador nas categorias. O moleque tem 16 anos, está jogando sub-17. Vamos ver ainda se ele vai ser um jogador qual vai ser o futuro desse menino. Mas é bom jogador, sim, tem muito potencial para jogar. Acho que o Santos fez certo sim em promover esse atleta, porque o Santos está olhando para o futuro. É uma das formas do Santos promover esse atleta. O Santos segura o atleta, né? Porque ele está para assinar o contrato. Então, acho que o Santos fez bem em promover o jogador. Boa noite para o Jorge Luiz Barros de Souza. Outra novidade aqui, vamos falar um pouquinho das novidades do dia. Falamos então do Bruno Henrique titular, do Lucas Veríssimo, provável titular no lugar do Gustavo Henrique suspenso, Caio Jorge no profissional. A outra é Rodrigo e Yuri Alberto convocados. Hoje a Confederação Brasileira de Futebol convocou Rodrigo e Yuri Alberto para amistosos em outubro, que acontecerão contra o Chile, lá no Chile. O Santos já pediu a desconvocação do Rodrigo, assim como já tinha feito em situações anteriores. O Santos entende que o Rodrigo é peça fundamental no time, e justamente nesse período que ele estaria na seleção é que o Santos enfrentará o Corinthians no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. Então o Santos já pediu a desconvocação, está aguardando a CBF se posicionar, mas Rodrigo foi convocado, mas não deve servir à seleção. Ele é um jogador que o Cuca, inclusive, anda utilizando ele no meio-campo, flutuando, jogando como um meia, né? O Cuca já fez isso algumas vezes. Ele cresceu de produção com o Cuca, ele está mais longe do gol, não vem fazendo gols, mas é um jogador que cresceu de produção na forma de armação. O jogador está se doando mais. Acho que está indo certo o Cuca de aproveitar o jogador em outras áreas, em outros momentos. Então não vai ser convocado. Caio Jorge, atacante aberto ou centroavante? Joga mais, é um jogador mais característica mais força. Ele gosta de jogar mais próximo da área. Um jogador muito bom mesmo. Acredito que o Santos faz bem, como eu falei aqui agora, de renovar com ele e colocar ele por mais tempo. Mandar um abraço para o Valdir, outro caso que está sempre aqui com a gente. Mandar um abraço para o Mauro Mendonça Júnior. Mandar um abraço para o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius fala, Guilherme Nunes nem é marcador, ele parece o Thiago Maia. Não, o Marcos, ele é um cara mais combatedor, viu? Que falta faz o Thiago Maia, aliás, apesar que o Pituca cresceu muito. O Pituca, eu acho que do time titular do Santos, o Pituca é a grande revelação do ano de 2018, depois do Rodrigo, que se consolidou como começou o ano passado e se consolidou, né? Mas o Pituca foi mais ou menos nesse segundo semestre, né? O Pituca foi uma revelação. Depois do Rodrigo, todo mundo já sabia que era craque. O Pituca está jogando muito bem, é um cara que marca, sabe doar, tem uma visão de jogo incrível, precisa bater um pouquinho melhor na bola perto do gol, precisa ter mais fome de gol, mas está jogando uma bola, é um desafogo para o time do Santos quando precisa segurar a bola. Gosto muito do Pituca. Inês Alves, e o Dodô, o Santos vai segurar ele? Bom, Inês, o Pérez já falou que o dinheiro está guardado para a compra do Dodô, $1,5 milhão, né, junto à Sampdoria. Tudo indica que o Dodô vai ficar. Houve um interesse do Corinthians, o Diário do Peixe, inclusive, deu exclusividade. O próprio, depois dele, empresário dele, acabou falando com outros veículos e confirmando a notícia.
Mas a verdade eu acho que a grande questão para o Dodô ficar é a questão do salário. O Dodô recebe salário em torno de R$ 400 mil. O Santos arca com isso, porque o Santos não pagou empréstimo, não pagou nada. E fez uma parceria com a Sampdoria, né? Se ele vai ficar, o Santos quer, mas vai depender muito dele se ele vai aceitar reduzir o salário dele. Eu não vejo o Dodô com o mercado para ganhar R$ 400 mil em nenhum clube. Mas o futebol hoje é tão maluco, esses números hoje são tão estratosféricos, né? É tão que eu não duvido dele não chegar no acordo por causa de salário, mas a tendência é o Dodô ficar assim, o Santos, o dinheiro para comprar o Santos já tem. O James está falando aqui da caravana que vai ter do Santos para procurar a torcida organizada do Santos, a torcida jovem, que a torcida do Santos vai estar presente no Mineirão. Eu acho aqui também, aqui outra pessoa falando aqui, vamos lotar o Pacaembu contra o Vasco, torcida do Peixe aqui de São Paulo, vamos lotar o Pacaembu, quinta-feira contra o Vasco, 8 horas da noite, ingresso já à venda. É muito importante, o Santos está crescendo no campeonato, o Santos almeja coisas grandes, mas a gente também tem que pensar que a gente não está tão longe assim dos times lá de baixo. O Santos precisa primeiro se salvar e depois pensar lá na frente. Temos muito potencial, sendo que eu vou falar a minha opinião. Aí cada um tem a sua, de respeito a dos outros. Eu também não sei se eu quero que o Santos se classifique para a Libertadores, não. Para jogar essa Libertadores que tem hoje em dia, onde o que fizeram com o Santos na Libertadores, você vê o River Plate jogando essa Libertadores, você vê o Boca Juniors jogando a Libertadores, e muitos de vocês devem ter feito. Eu não torço para o Cruzeiro, eu quero mais é que o Cruzeiro perca, eu não gosto de nenhum time brasileiro campeão, eu torço para o Santos, eu faço para todo mundo, mas o que fizeram com o Cruzeiro ali na expulsão com o VAR é brincadeira. Jogar a Libertadores para ter essa palhaçada como já teve esse ano com a gente. E detalhe, o Santos ainda foi punido pela Conmebol uma multa de quase R$ 400 mil pela invasão de campo no jogo contra o Independente e mais perda de 2 mandos de jogos. Então, ano que vem, se a gente entrar na Libertadores, os 2 primeiros jogos do Santos estão com portões fechados. Obrigado, Conmebol, continue assim. Santos com muita força na CBF também, viu? CBF tá que tá com o Santos. O Santos ultimamente não tem força nem no Paulista. Robson Martins, viu? Lucas Lourenço está recuperando. Lucas Lourenço é uma joia que o Santos está preparando. Ele está nas categorias de base. Chegou a fazer um treino, se não me engano, no profissional, alguns treinos, né? O Santos tem sim interesse em promover esse garoto. É um meia clássico, bate muito bem na bola, apesar de muito ainda, a não ser, ser mais franzino. Quando você pega o Caio Jorge, já é um cara mais preparado fisicamente, né? Mas vamos ver. Mandar um abraço para a Joana do Sumaré, em Dayatuba, para o Reginaldo. Mandar um abraço para Jaú, para o Henrique. Santos tinha que tentar o Valdívia, joga muito, joga sozinho no Colo-Colo. Arnoldo, que fala isso. Arnoldo, respeito você, mas eu não queria o Valdívia, não. O Valdívia é um chinelinho. Para ter jogador. Se o Valdívia viesse para ganhar 50 pau para o banco, tudo bem, para ter uma opção uma vez ou outra. Para ganhar 300 mil querer jogar, deixa o Valdívia longe dali. De chinelinho já teve muito que passou pelo Santos no último tempo aí. Prefiro ele longe. Mas respeito você sim, acho que é um bom nome, já foi no passado cogitado. Na época do Dorival Júnior, eu quis trazer ele para o Santos. Eles trabalharam juntos no Palmeiras, mas isso há 2 anos. Ele ontem deu um drible fantástico, né? Ele deu com uma caneta, ele deu com o calcanhar, passou debaixo das pernas do marcador do Palmeiras, mas eu não gostaria dele, não. Eu acho que ele viesse uma opção para o banco, ia ser muito legal. Aqui está falando do mosaico no Pacaembu. O mosaico no Pacaembu, jogo contra o Corinthians. A torcida do Santos está preparando isso, mas não tem a confirmação ainda se a polícia vai liberar. Depois dos últimos movimentos que tivemos no Pacaembu, no jogo contra o Independente, a polícia está pensando ainda se vai liberar o mosaico do Santos no Pacaembu. A gente vai dar uma matéria em breve sobre isso, assim que tiver essa definição. Estamos em contato direto com o pessoal do mosaico. Estão sempre aqui falando, são torcedores fanáticos do Santos que estão fazendo essa iniciativa, e a gente sempre dá espaço para falar do Santos quando tem iniciativas boas como essa, mas não está certo não se a torcida vai conseguir elaborar o mosaico para esse jogo. Uma pena, né? Uma pena, mas as atitudes da torcida do Santos contra o Independente acabaram gerando para a polícia essa dúvida de liberar ou não o mosaico para o jogo contra o Corinthians. Quero falar que outra novidade contra o Cruzeiro no Mineirão, domingo às 19 horas, vai ser o Gabigol completar 200 jogos. Ele vai ter uma camiseta
especial com o número 200. Parece que vai ter mais algum distintivo, alguma coisa falando sobre isso. Gabigol, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Gabigol, que já está entre os 10 maiores goleadores do Santos pós-Pelé. Isso é um dado importantíssimo na carreira de um jovem de 21 anos. E que ele no final do ano voltaria para a Internacional de Milão, mas o Santos, o Pérez, já demonstrou interesse na permanência dele, já está conversando com o jogador, e veio com o Inter de Milão a possibilidade da permanência do atleta. Vamos ver o que vai acontecer. O Santos quer a permanência do Gabigol por mais um tempo, vai brigar com a Inter de Milão para ver se consegue manter ele aqui. Mas o fato é que ele sendo artilheiro do Brasil e o Santos voltando a crescer, ele se destaca muito e pode ser que ganhe mais uma chance com a Europa. Lembrando que vários jogadores tiveram um espaço na Europa e demoraram a aparecer. E o Gabigol foi para um time grande que vive uma turbulência, que é a Inter de Milão. Então, eu acho que ele ainda tem muito mercado na Europa. Vai ser difícil o Santos conseguir manter ele aqui. Mandar um abraço para o Joelson, mandar um abraço para o Humberto, mandar um abraço para o Everton, que pede um salve para a Avaré. Aí o pessoal da Avaré, aquele abraço. Hoje ainda vamos ter mais notícias no Diário do Peixe. Quem está acompanhando, estamos cobrindo tudo do Santos todos os dias. Hoje ainda entra na matéria com o Robson Bambu, titular do Santos, né? Falaremos também, amanhã vamos ter uma ampla cobertura dos jogos da base do Santos. Amanhã jogando sub-11, sub-9, sub-13, jogando futebol do salão, categorias sub-8 e sub-9, finais do Campeonato Paulista. Vamos ter Sereias da Vila, vamos ter esse final de semana Sereias da Vila e domingo o jogo no Mineirão. Então, muita coisa, uma ampla cobertura para vocês esse final de semana do Peixe. A gente gosta aqui do Peixe, pode ser o que for, que a gente está falando aqui é do Santos, seja qual for o esporte. Claro que futebol é sempre o que a gente mais gosta, né, gente? Mandando um salve para o Paraná. Agora, outra pergunta aqui, como é que está o plano das cativas lotadas, que a diretoria está pensando? A diretoria está pensando em conversar com os donos de cativas, em como fazer um processo para que a Vila Belmiro esteja lotada em mais jogos. Porque o Santos tem capacidade, a Vila Belmiro hoje, são vendidas cerca de 16 mil ingressos por jogo, e as cativas não podem ser vendidas porque são de donos. Então, o Santos está pensando em fazer um estudo, onde o sócio tem que dizer até um dia X se vai ou não vai no jogo. Se não for no jogo, a cadeira vai ser vendida, aquele local vai ser vendido, e uma parte desse dinheiro vai ser abatido na anualidade que paga aquele torcedor dono da cativa. Está sendo estudado pela diretoria, vai ser em breve apresentado para esse sócio dono de cativa, mas por enquanto nada definido ainda. Vamos lá falar um pouquinho então. Gabigol é igual Robinho, só joga no Santos, não adianta sair. Olha, Deus queira, muita gente é contra, eu sou a favor, eu sou um dos sócios diários, gosto muito de falar isso. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de expressão, cada um fala, respeita as outras opiniões, como gosta, respeitem a minha. Para mim, Robinho é sempre bem-vindo. Adoraria ver Robinho eternamente no Santos. Sou fã do Robinho, não é meu maior ídolo. Não é meu maior ídolo do Santos, mas Robinho no Santos sempre correspondeu. O Gabigol é outro que no Santos sempre correspondeu. Quando o Brian Ruiz vai estar pronto para jogar? Está demorando. Reginaldo, o Brian Ruiz, na verdade, ele está pronto para jogar. O Brian Ruiz, sim, está sofrendo uma adaptação. Ele não se encaixou de primeira, como já se encaixou o Sanches. São jogadores de funções totalmente diferentes, de pegadas totalmente diferentes. O Brian Ruiz está procurando ter um melhor futebol. É um jogador que está se esforçando, mas ele ainda não se encaixou. E a verdade é que hoje, tanto o Sanches quanto o Diego Pituca estão em condições melhores que o Brian Ruiz. Então, o Brian Ruiz hoje é uma opção no banco de reservas do Santos. Vai continuar assim até que ele mostre um futebol que melhore. David Cavalcante, sério que o Santos ainda quer o Wagner Love para 2019? David, desconheço essa informação. Hoje o Santos contratou o atacante da Ponte Preta, que está tendo as chances dele, né? Estreou contra o São Paulo. Vai ser mais uma opção domingo contra o Cruzeiro Mineirão. Acho que ele vai ter uma chance. Gabigol elogiou ele essa semana. Desconheço o Santos atrás do Wagner Love. A imprensa, às vezes, acaba dando muita coisa. Não sei de onde vem essa informação, não sei de onde você ouviu, se você leu. Eu desconheço a informação. O Santos
Hoje, que eu saiba, não negocia com o Wagner Love. Quase contratou, mas não trouxe. Robson Martins fala, Robinho é muito caro. Também acho, não quero pagar 500 mil pro Robinho, não. Mas se ele se enquadrar numa faixa salarial de uns 200, 250, nos últimos 20 anos o Robinho foi o maior jogador do Santos. Temos que ter o Robinho ali do lado. Ah, e o Neymar? O Neymar não é santista. O Neymar, para ele voltar para o Santos, acho que eu tenho que pedir desculpa para a torcida do Santos. É um grande jogador. Mas para jogar no Santos tem que gostar do Santos. O Santos fez muito mais para o Neymar que o Neymar para o Santos. Essa é a grande verdade. Muito mais do que o Santos. Quando eu coloco o ídolo Robinho e Neymar, eu penso no Robinho. Falando como torcedor e falando como jornalista. Eu acho que o Robinho foi muito mais importante para o Santos do que o Neymar. É um craque de bola. Muito mais jogador do que o Robinho. No 1 por 1. Mas defender 1 por 1, defende o Robinho. Gosta do Santos. Defende quem gosta do Santos. Fica a Cuca, escuta, tio Cuca, muito exigente. Brian Ruiz, problema é que o próprio já teve chance, mas não aproveitou, sem ritmo e entrosamento. Fala, Thaís. Thaís, o Brian Ruiz está com um problema, assim, de adaptação no Santos. Então, ele, na verdade, por isso que ele está com uma opção na reserva, ele veio como jogador para ser titular, mas está na reserva. Robson Martins, o Paraguai está suspenso? Sim. Delis Gonzalez está suspenso, assim como está suspenso Gustavo Henrique. Jogarão no ataque Bruno Henrique e também jogará na defesa no lugar do Gustavo Henrique, suspenso, jogará provavelmente Lucas Veríssimo. O Santos deve vir a campo no domingo contra o Cruzeiro com Vanderlei, Vitor Ferraz, Robson Bambu, Veríssimo, Dodô, Alisson Sanches, Pituca, Rodrigo, Bruno Henrique, Gabigol. Vamos com força máxima também. Isso aí o time é bom demais. Vamos que dá para ganhar no Cruzeiro. Cruzeiro que não deve ter força máxima. Cruzeiro que deve poupar porque está nas semifinais aí da Copa do Brasil. Joga contra o jogo de volta contra o Palmeiras. Ele ganhou o primeiro jogo aqui em São Paulo. Joga, deve poupar o time inteiro. Que bom para a gente. Mandar um abraço para o Elvis. Falar então que foram essas novidades do Peixe por hoje. Bruno Henrique titular. Cuca confirmou Bruno Henrique titular na vaga de Delis suspenso. Lucas Veríssimo, provavelmente na vaga do Gustavo Henrique, também suspenso. Rodrigo e Yuri Alberto convocados para a seleção sub-20. Só deve Yuri Alberto, Rodrigo, deve ser desconvocado. O Santos já pediu, porque as partidas contra o Chile em outubro acontecerão no mesmo momento que o Santos estará disputando o clássico contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Desculpa a seleção sub-20, o Santos é muito maior que você. Não tem nem dúvida, quem paga o salário é o Santos. Seleção nada. Caio Jorge no profissional, Cuca confirmou que Caio Jorge, atacante de 16 anos, está subindo para o profissional. Ele deve, semana que vem, assinar seu primeiro contrato profissional com o clube, seu grande contrato. Estava tendo um imbróglio, mas o Santos e o atleta e os seus procuradores chegaram a um acordo, deve assinar. E Gabigol completando 200 jogos domingo no Mineirão. Essas são as novidades do Peixe. Peixe que amanhã, esse final de semana, tem várias competições importantes disputando suas categorias de base. Final sub-8, sub-9 de futsal no Campeonato Paulista, sub-11, sub-13 Campeonato Paulista, sub-15, sub-17 jogando decisões do Campeonato Paulista, Sereias da Vila jogando semifinal do Campeonato Paulista, Sereias que foram eliminados do Campeonato Brasileiro essa semana, né? Muito jogo. Vou encerrando por aqui, mandando um abraço para o Augustinho, um abraço para o Antônio Luiz. E o Antônio Luiz até falar, se o Bambu for embora, temos o Sabino. É isso aí, não vamos ficar se prendendo, não. Bambu, quer. Não quer, vai ser reserva em outro time e não enche mais. Ficar também segurando 30 anos do cara para ganhar mais que Lucas Veríssimo, que Luiz Felipe, quem ele acha que é? Falando que essa semana vai ser, esse final de semana então também esses jogos, e que semana que vem temos, domingo, então estamos em Cruzeiro no Mineirão, sábado, quinta-feira, temos Santos e Vasco no Pacaembu, vamos lotar o Pacaembu, torcida, e que depois tem uma semana importantíssima, cobertura ampla aqui no Diário do Peixe sobre impeachment, o processo de impeachment. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa semana, que antecede. Hoje, inclusive, teve uma denúncia do Santos, e o Santos virou caso de polícia hoje, denunciando irregularidades em 500 sócios
de uma hora para outra estavam indo, tentando regularizar para votar, umas irregularidades nesse processo, o processo para na polícia. Vamos ter muita coisa, infelizmente, se no campo agora estamos acertando, fora do campo vamos ter muita roupa suja para lavar essa semana. Uma semana que antecede a impeachment, o processo de impeachment. Não vamos torcer para nenhum lado, vamos torcer para o melhor para o Santos. Eu espero que o Santos saia grande desse processo, porque o Santos é muito maior que qualquer um desses que estão querendo se aproveitar das situações. Então vamos tentar que o Santos saia grande. Para todos nós, é isso que importa. Um abraço, gente. Semana que vem estou aí de volta em mais um boletim. Segunda-feira tem um boletim com algum outro dos nossos parceiros aqui do Diário. Um abraço.